Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a partida de número 52, Fischer joga contra Nicolas Rossolino. Bom, e aqui pessoal, o Fischer ele vai jogar de brancas contra o Rossolino que está jogando de pretas, né? Numa partida assim maravilhosa, tá? E antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita aí, você que está chegando agora, que não é inscrito do canal, já se inscreve, tá bom? Dá o joinha, tá? Que ajuda bastante. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, como eu disse, o Fischer aqui está jogando de brancas e ele abre com, claro, né? E4, como sempre. O Rossolino de pretas responde com E6, D4, D5. A gente vai aqui para uma defesa francesa. Então, atenção, jogadores de francesa. Uma ótima partida aí para ter como referência, né? Então, aqui o Fischer de brancas segue com cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo B4. Aqui a gente vai para a variante aqui. Do ataque McCalton, né? Eu acho que é assim que pronuncia, perdão se minha pronúncia estiver errada. E uma variante bem legal, né? Que é que as brancas abrem mão de fazer roque para buscar iniciativa. Como? Aqui com E5, atacando o cavalo, que já estava atacado pelo bispo, né? Na verdade, cravado, né? Que se o cavalo sair, tá caindo a dama. Bom, seguindo aqui, H6 atacando o bispo, bispo D5, bispo toma C3, B toma C3, cavalo E4, dama aqui em G4, G6, bispo D3 atacando o cavalo, cavalo toma D2, rei toma D2, C5 atacando o centro, cavalo F3 defendendo, cavalo C3 e aqui, pessoal, a gente tem nosso último lance de livro, tá? Aqui acaba a teoria, então aqui no caso o Fischer segue com dama F4, dama C7, H4, F5, aqui G4, C toma D4, C toma D4, cavalo E7, manobrando o cavalo, G toma F5, E toma F5, bispo B5, cheque, aqui rei F8, bispo D3 voltando, bispo E6, então aqui protegendo os dois peões, né? O bispo Hércules segurando esses dois peões aqui. Cavalo G1, manobrando o cavalo. Rei F7. Cavalo H3. Torre de A em C8, aqui dando apoio para a dama. Torre de H G1. B6. H5, atacando essa estrutura aqui de peões, né? Que tá bem coesa aqui. O rei tá ajudando a segurar, a torre tá ajudando a segurar. Então, um lance muito bom, né? Vamos atacar com essa estrutura de peões aqui na ala do rei. Dama C3, cheque, né? Atacando o rei aqui, ganhando um tempo, forçando o rei a manobrar. Rei E2, cavalo C6, H toma G3, cheque. Rei G7, né? Esse lance é muito legal. Seguindo, torre de A D1, cavalo toma D4, cheque. Rei F1, torre de H em E8, torre G3, cavalo C6, dama H4, cavalo toma E5, cavalo F4, né? Legal aqui esse cavalo atacando esse bispo aqui que tá defendendo esses peões, pô, bem legal, né? Então se o cavalo toma, esses dois peões aqui vão ficar fracos, né? Enfim, vão ser alvos no futuro. Cavalo G4, então, claro, aqui o Rossolino já contra-ataca. Cavalo toma E6, cheque. Então o Fischer vai para essa ideia, né? Ele toma o bispo. Torre toma E6, bispo toma F5, atacando a torre e o cavalo. Dama C4, cheque. Então aqui o Rossolino ganha um tempo. Rei G1. E nessa posição, pessoal, pasmem, é que o Rossolino abandona, né? Ele abandona a partida e você fala, Felipe, mas por que abandonou? Bom, pessoal, aqui não tem jeito, né? Vai cair material, o Rossolino vai ficar mal na partida
E muito provavelmente aqui brancas vão ficar com 2 torres e pretas vai ficar com uma. Por quê? Seguindo aqui uma análise que eu fiz, tá? Daria aqui para seguir melhores lances, tá bom? Com o cavalo toma F2, depois de dama toma C4, torre toma C4, torre toma D5, cavalo H3, cheque, torre toma H3, torre toma G6, cheque, bispo toma G6 e depois de rei toma G6, aqui pessoal, brancas ficam com 2 torres e pretas ficam com uma só. Então por mais que brancas tenham aqui os 2 peões desconectados, né, na ala da dama, essa torre a mais aqui das brancas vai fazer toda a diferença, né? E aí não tem jeito, né? Não tem como as pretas lutarem contra isso. E brancas vão tentar desesperadamente trocar as torres, né? Para ganhar essa vantagem material, tá bom? Então, enfim, aqui realmente não tem como continuar. Por isso que o Rossolino abandonou, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Aqui o Fischer de brancas fez 82.3 e o Rossolino fez 78.1, né? Bom, uma precisão muito boa para os dois jogadores, né, na época. E a gente vê aqui que o Fischer ele iniciou a partida, foi bem equilibrado, a pouco ele foi ganhando vantagem, né? Que ele estava de brancas aqui, se a gente olhar no gráfico. Até um determinado ponto que ele estava com uma boa vantagem, né? Quase 3 pontos. Ele errou e igualou a partida, né? Dando ali a possibilidade do Rossolino manter a igualdade. Só que o Rossolino errou, né? E deu uma vantagem muito grande para o Fischer, quase 5 pontos. Aí acabou, né? O Fischer foi lá e arrematou a partida. E são esses 2 lances que eu queria aqui pontuar com vocês, tá bom? Então, bora pro tabuleiro para a gente olhar esses 2 lances. Perdão, esses 2 lances, né? Desculpa. Bom, pessoal, estamos de volta no tabuleiro. E aqui a gente está indo para o 21º lance, tá? E aqui nessa posição o Fischer erra, fazendo o lance torre de HG1, tá bom? Igualando a posição e permitindo o Rossolino fazer o lance dama aqui em C3 cheque, tá? E, bom, enfim, o que acontece? Nesse lance aqui, o Rossolino consegue igualar a posição, porque depois de rei E2, viria torre C4, né? Cravando o peão aqui, para tomar esse peãozinho aqui de D4, com ataque descoberto sobre a dama. E aí teria que fazer torre de A, B1, para atacar o peão aqui de B7, seria o melhor lance na posição. Mas depois de torre toma D4, aqui coloca uma situação muito complicada para o jogador de brancas, né? Vai ter que tirar a dama, o peão aqui de H4 vai estar caindo, vai estar atacado. A dama vai estar com uma posição muito restrita, não vai poder jogar. Então assim, seria muito ruim para o Fischer se o Rossolino tivesse encontrado essa continuação e tivesse feito esses lances, tá bom? Então o Fischer errou, né, com esse lance aí de torre, possibilitando essa continuação, tá? Mas a gente viu que o Rossolino não encontrou essa continuação, também errou e possibilitou o Fischer arrematar a partida. E agora a gente vai ver o lance que é o erro do Rossolino, tá bom? Então vamos voltar na posição aqui. Depois do lance de torre de HG1, que foi o lance feito pelo Fischer, e o Rossolino não encontrou a continuação, né? O melhor para o Rossolino era ter feito dama C3 com cheque, ele não encontrou. O Rossolino fez o lance B6, pessoal, e ele deixou passar essa oportunidade aqui de dar cheque no rei do Fischer, né? Dama C3 seria maravilhoso para ele, seria uma excelente continuação, né? E o Fischer ele poderia tentar, por exemplo, que a gente viu um torre B1 para tentar atacar aquele peão, mas enfim, não, né? Não deu. O Rossolino deve ter visto, né, o lance torre B1, por isso que ele fez aqui o lance, né? B6, mas ele deixou passar esse detalhe, né? Ele tinha que fazer lances mais ativos para atacar o rei aqui das brancas, tá? Então, infelizmente, passou esse detalhe, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da partida, tá bom? Se gostou, não esquece de deixar like, se inscrever, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo a vocês bastante rate, uma ótima semana. Valeu!